Partida mais insana de um time brasileiro, a gente vai reagir aqui hoje a um vídeo do Fute Neutro de um jogo do Inter. É o meu time de Porto Alegre lá, Internacional. E é uma das primeiras partidas que eu me lembro de ter assistido e me marcado bastante, né? Tipo, eu cheguei a assistir a Copa de 2002 e tal, tem lembranças, um pouco da Copa lá, mas eu era muito criança, eu tinha 6 anos, então eu não lembro muito bem. Mas esse jogo foi em 2006, então alguns aí já devem saber que jogo que é. E me marcou bastante, eu fiquei muito ansioso pra esse dia. Eu tinha um PlayStation 1 lá, eu jogava o Winning Eleven, eu ficava jogando o Inter contra o Barcelona pra esperar o horário da partida. E nossa, velho, foi uma desgraça esperar esse jogo. E depois, durante o jogo, foi uma desgraça assistir esse jogo, porque foi muito tenso. Era uma partida muito difícil contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho no Prime. Então, vamos ver aqui o vídeo do Fute Neutro, o que ele vai dizer sobre essa partida. E eu acho que foi, sim, uma das partidas mais insanas do time brasileiro. Vamos ver o que ele vai mostrar pra gente da partida. 67 mil torcedores estavam prestes a ver o impossível. Vamos nessa, grande a chance, abriu pela direita, é no gol, vai no gol, bateu! Chegou o tão sonhado momento. O Fernandão, cara, o Fernandão é lenda do clube, né? É um dos que eu era mais fã, inclusive. Eu era muito fã do Fernandão e do Yarley, né? O Yarley, obviamente, eu gostava muito do Edinho também. Eu nem lembro por quê, eu ainda era bem criança, não lembro muito bem, né? Mas lembro que nessa época a gente era... Nossa, eu acho que tinha o Perdigão também, o Klemer ainda era o goleiro. Enfim, eu não lembro de todos, mas era muita gente muito foda. E eu gostava muito de ver esses caras jogar. Principalmente porque a gente tava ganhando, né? Tava ganhando tudo, ficando... Teve aquele roubo do Corinthians lá no ano anterior. Foi um tempo bom pra ser colorado. Jogo contra uma equipe que tem defeito sim. Lembrar o que o Dinho acabou de falar aqui, ó. Lá dentro, dá o máximo. O máximo. O Índio, cara. Índio também jogava muito. Só que aí a gente vai ver que na hora que a gente tá chegando no máximo, ainda a gente pode dar mais um pouquinho, pô. Então vamos lá e vamos fazer isso, pô. Talvez até te falaram que o Barcelona estava muito desfalcado para o torneio. Será mesmo 90 minutos únicos que esconderam detalhes que passaram despercebidos. Caralho, eu não lembrava, nem lembrava que o Pato já tava no profissional na época. Era o Davi enfrentando o Golias do futebol mundial. Só que, antes dessa batalha, a simples atitude mudou o curso da história. De um lado estava o Barcelona, que tinha jogadores de elite, muitos deles campeões do mundo. E do outro lado estava o Internacional, que por sua vez tinha o Fernandão, Índio, Yarley e uma arma secreta. A expectativa era a mesma. A arma secreta, nossa, velho. A arma secreta ninguém esperava. Todo mundo zoava o cara até pelo nome dele. De todos os anos nessa competição. Barcelona enfrentava um grande problema. Dois craques estariam Ó, quem viu até agora aí, se tu já sabe quem é, escreve nos comentários o nome desse craque aí que salvou o Inter nessa partida. fora da competição. Messi, com uma lesão muscular na coxa direita, e o Eto'o ainda se recuperando de um problema no menisco. Mas era um Messi de... quê? 17 anos? Sei lá, era um Messinho ainda, nem era o Messi mesmo. Só que o Internacional também tinha Mas o Eto'o era desfalque mesmo. O Eto'o era desfalquezão. problemas. Perdeu o Rafael Sobis e o Jorge Wagner, que Jorge Wagner era lenda lateral esquerdo, um dos melhores que já jogou no Brasil, eu acho, no Brasileirão, né? Rafael Sobis, na época, ele era muito bom, muito bom. Revelação. Ele chegou até a jogar na seleção brasileira logo em seguida, eu acho. foram vendidos após a Libertadores. Além disso, o atacante Renteria se machucou. E ainda, na semifinal, Renteria também era lenda, tava jogando muito no Inter nessa época. perdeu o lateral esquerdo Hidalgo, que possivelmente seria o responsável por marcar o Ronaldinho. Os caminhos dos dois na competição foram completamente diferentes. Nas semifinais, o Barcelona passou com facilidade pelo América do México, vencendo por 4-0. Já o Inter conseguiu avançar ao derrotar o Al Ahly, mas com um placar bem mais apertado, 2-1.
No último treino, antes da grande decisão, o Inter trabalhava sua preparação tática sob o comando de Abel, que havia proposto uma formação especial. Contudo, a defesa da equipe titular não conseguiu conter o time reserva, escalado para simular o estilo do Barcelona. Com um tempo de preparação escasso, o cenário se apresentava extremamente desfavorável. Até que chegou o dia do jogo. O clima era absurdo. O cenário dos dois times perfilados no campo parecia uma imaginação. O comando da arbitragem era do Carlos Batres, que acumulava uma vasta experiência em jogos de Copa do Mundo, eliminatórias, etc. Era o melhor árbitro da CONCACAF. Assim que a partida começou, a concentração do Colorado estava acima do normal. E já para mostrar que o Inter não estava para brincadeira, deram uma entrada de boas-vindas no Ronaldinho, que jogou no Grêmio e estava tentando se inspirar em suas atuações feitas nos Grenais. O Barcelona não estava facilitando a saída de bola. Mesmo com a pressão inicial alta, o Inter aos poucos conseguiu impor o seu ritmo de jogo, sempre que podia, e conseguiu finalizar de fora da área pela primeira vez e depois com o Fernandão. O Pato, com a sua juventude e plena habilidade, não se Ele já jogava muito. O Pato já jogava muito, agora eu tô lembrando. Todos esses lances do Inter mostraram um certo domínio era na muito partida. bom. E isso confirmou com uma grande jogada onde com certeza o Pato marcaria, mas o bandeirinha previu o impedimento. O Barcelona não estava esperando enfrentar tantas dificuldades, principalmente o Rijkaard, e viu o Colorado mais uma vez chegar com perigo, com uma tabela brilhante entre o Fernandão e o Yarley. O Inter estava muito próximo de fazer o primeiro gol, pelas diversas oportunidades criadas. Após os lances perigosos do Inter, o Barcelona teve uma chance tímida. Ronaldinho tentou um gol de cabeça, mas sem sucesso. Logo em seguida, E era o Ronaldinho no Prime, né, pessoal? Ronaldinho recém bola de ouro, eu acho. Ronaldinho tentou surpreender Campeão de com um Champions escanteio League. a meia altura. O Inter tinha um grande repertório de jogadas. Após uma bola aérea, por pouco o Pato mais uma vez chegou nela. Só que daqui em diante, o Barcelona passou a dominar a partida e teve as melhores oportunidades. Como essa, o Ronaldinho em grande estilo finalizou, mas não foi o suficiente para abrir o placar. O Barcelona teve outra oportunidade com o Gu Johnson, que se atrapalhou com a bola e perdeu a chance. Só que logo em seguida, o sistema defensivo do Inter dormiu e deixou o Ronaldinho receber a bola com tranquilidade. Ele fez uma baita finta no Fernandão e o Índio chegou com tudo parando o craque. E aí? Cara, pro Fernandão tá na defesa, pra você ver como tava recuado o Inter. O Fernandão era centroavante, né? Ele era o 9, era o mais da frente. E ele tava lá defendendo o Ronaldinho. Caralho. Sua opinião, foi penal ou segue o jogo? O Inter tentava encaixar um contra-ataque, mas não conseguiu. O Barça estava acostumado a passar por esse tipo de lance constantemente na La Liga, mas o futebol é algo mágico e traria surpresas. O Johnson perdeu mais duas grandes oportunidades, uma de cabeça e outra onde recebeu uma bola limpa e chutou para fora. A falta que o Eto'o estava fazendo no time era grande. Até que o Pato fez algo que se arrependeria O Eto'o também tava no auge, né? Provavelmente ele não perderia esses gols. depois. Deu um lindo chapéu no Deco. Minutos depois, ficou impedido em uma disputa de bola com o Puyol. O jogo estava aberto. As duas equipes estavam querendo o jogo. Porém, houve uma grande chance do Ronaldinho fazer um gol de falta. Ele partiu, bateu, Klemer pegou. A partida no final do primeiro tempo já começou a se tornar um jogo mais físico, mais agressivo. Em um piscar de olhos, viram um Ronaldinho contra apenas dois marcadores. O chute passou com perigo. Barcelona perdeu diversas oportunidades. Eu lembro que esse jogo foi muito, muito pegado. Depois desse aí, eu não lembro muito bem os outros jogos que teve de Mundial de Clube, né, contra time europeu. Eu lembro que depois o Inter fez fiasco lá com o Mazembe, né. Não é pra zoar isso nos comentários aí. Mas eu não lembro, assim, de outro jogo mais pegado, sabe? Depois disso, todos os jogos foi meio que... talvez sofrido, mas não desse tanto. Ou então lavada do time europeu, né? Que nem Liverpool, etc. Pelo que eu me lembro, mas eu não lembro muito bem. Não acompanhei muito o Mundial de Clube depois disso aí, não. Principalmente depois do Mazembe, né? Mas vamos ver como é que foi esse aí. Está começando a contar com a sorte. E o Inter tentava aproveitar da melhor maneira possível. O zagueiro índio foi pra frente e um ataque posicional quase marcou. O Inter mais uma vez estava confortável no jogo. O Pato então, nem se fala, só fazendo falta para pará-lo.
O Pato era Sua muito vontade bom. era Puta- tão grande que puta meteu a pariu. mão no Puyol, que sofreu bastante nessa partida. Nesse lance e em um outro lance com o Gabiru quase no final do jogo. Quem começou a sofrer foi o Ronaldinho. Edinho não dava sossego pra ele quando pegava a bola no meio campo. Lembra quando disse que o Pato se arrependeu de dar um chapéu? O troco acabou vindo aqui. O Iniesta deu uma bolada nele, que ficou até o final do primeiro tempo incomodado. Ronaldinho ainda não tinha o menor sossego quando recuava pra pegar a bola no meio. Índio chegou firme mais uma vez e acabou recebendo um cartão amarelo pela falta. Logo em seguida, fez uma grande jogada, mas não resultou em perigo. E o juiz apitou o final do primeiro tempo. Aberto, tenso e agressivo. Só que isso ficaria 10 vezes pior no segundo tempo. Bem pior. Sem modificações, os dois times estavam prontos para fazer história no segundo tempo. Ou não. Ronaldinho ainda tentava impressionar, parecendo que a bola ficava colada Nessa época, o Mundial de Clubes ele era no Japão, né? Acho que todos eram no Japão. E aí, esse jogo era no Japão. Então era dezembro, né? Dezembro é frio lá. É por isso que tá o pessoal de luva ali. Mano, simplesmente tava muito tenso essa partida, velho. Muito tenso. no pé dele, porém parados por uma muralha colorada. Até que o Inter teve uma grande chance. Uma grande enfiada de bola, porém o Pato estava em condição bem irregular e impedimento. Abel não estava afim de deixar o Ronaldinho Meu jogar. Resolveu tirar o Alex e colocou o Fabian Vargas. O Barça passou a tentar as jogadas pela direita com o Guiuli, que oferecia um certo perigo. Mas nesse dia o Fernandão jogava como um grande armador e deu um lindo passe pro Pato. Era uma grande chance e, com mais um lance de perigo e uma substituição efetiva, o Barcelona ficava perdido sempre que o Thiago Motta pegava na bola. A comissão técnica começou a perceber que o Ronaldinho estava sendo anulado e decidiu colocar o Xavi no jogo. Barcelona, que ainda não sabia o que era o verdadeiro tic-tac, fez um grande lançamento pro Iniesta, mas a zaga do Inter estava em um grande dia. O Inter dava liberdade até um certo ponto pelo lado direito e o Barça caía como um Mano, é impressionante também que nesse time aí, ó, Barcelona e Inter. Mano, impressionante que o tanto de vezes que o Inter chegou lá na frente pra, tipo, uma jogada, em jogadas com chance, jogadas perigosas, jogadas com finalização. E aí eu lembro da final da Copa do Mundo ali, que a Argentina ficou completamente anulada até os 115 minutos de jogo. Mano, como que pode isso, cara? A Argentina, tá ligado? Então, até vou falar um pouco disso. Como é que a Argentina não jogou pro Messi essa partida, velho? Tipo, lá, parecia que eles estavam com mais medo de tomar gol do que vontade de fazer. E aí a bola nem chegava no Messi. Então se a bola não chegava no Messi, não tinha jogada. Porque a Argentina hoje é isso. Se a bola não chegar no Messi, não tem jogada, não tem jogo, não tem nada sendo criado. Mas enfim, esse Inter era muito bom, véio. Era o melhor Inter que eu já vi jogar. Ainda assim, o Deco tentava de fora da área, só que sem precisão. O Pato já parecia cansado e entrou o Luiz Adriano em seu lugar. E ele seria um grande acerto do Abel. Logo de cara, Adriano era já bom sofreu também. uma falta. O Barcelona Era começou novinho. a ficar desesperado. Impedimento logo após a cobrança de escanteio. Só que aconteceu algo ruim. O jogador mais importante do time, o Fernandão, acabou se machucando após uma disputa aérea. Seu sofrimento era grande, ele queria continuar, até que, no momento em que ele estava prestes a sair, olhou para a torcida colorada e encontrou forças para continuar. E foi exatamente o que ele fez. Era uma verdadeira batalha em campo e o índio saiu sangrando do gramado. Após o incidente, o Barcelona teve mais 2 chances pelo lado direito, sem tanto perigo. Das poucas vezes que o Ronaldinho pegou na bola, sem tanto perigo, olha a finalização que o cara mostra. Edinho estava lá, em cima, marcando com intensidade, vigor, raça e também esteve lá para cortar uma bola do Xavi, o que poderia ter sido o gol de empate. Após o enorme sacrifício do Fernandão, não aguentou Gol de empate, mas ele nem mostrou o gol, tá ligado? Pulou, mas né, tem que pular. Esse gol tem que ficar pro final. mais. Acabou saindo para a entrada do Adriano Gabiru. E aqui, Adriano Gabiru. exatamente aqui, é o que acontece a mágica do futebol. A diretoria do Inter não queria que ele jogasse a competição, pelo mau comportamento e falta de rendimento dentro de campo. Mas o Abel bateu o pé e levou o jogador. As substituições surtiram efeito. Após a jogada individual do Yarley, o Colorado apresentou a mesma superioridade que apresentou no primeiro tempo. E aqui, exatamente aqui, começou algo histórico, algo que será lembrado até os finais dos tempos. Após um chutão, houve 2 casquinhas. A primeira do Luiz Adriano e outra do Gabiru. Yarley disputou a bola com o Puyol, o fazendo parecer um jogador qualquer, e deu um grande passe de volta pro Gabiru. Com um domínio de craque, tirou completamente Belete da jogada. Era ele o gol. Toda desconfiança, toda descrença. Era a melhor chance cara, de dar ninguém a volta acreditava por que esse cima. cara ia Com fazer gol. categoria, ele marcou.
Nossa, velho. O Vitor Valdez, o goleiro do Barcelona. Golaço. E aí, eu acho que ele vai falar agora isso exatamente, mas, mano, quem pensa que o jogo acabou aí, foi aí que começou o jogo, porque é aí que fica sinistra a parada. Como é que tu vai segurar o jogo contra esse Barcelona? E aí ele vai mostrar como é que segurou o jogo. Pra todo mundo, pra todo mundo, ó, pra todo mundo que perdeu pra Argentina de virada nessa Copa, é assim que se segura um jogo. Fica a dica aí pro Tuchel, né? Que não sabe segurar um jogo. Tomou virada pra Argentina com o elenco que ele tem da Inglaterra. Tipo, que coisa absurda, velho. Aquilo que ele fez foi feio pra caramba. Toma, Ronaldinho, 82. Haviam ainda 8 minutos mais acréscimos para segurar o campeão da Europa. E o Inter fechou completamente as portas para o Barcelona de Ronaldinho. Rijkaard não sabia mais o que fazer. Sua mente estava explodindo. Enquanto isso, mais uma vez o Puyol apanhou. Dessa vez pro Gabiru, que acabou levando o cartão. Só que, logo em seguida, Ronaldinho recebeu uma bola na justíssima linha defensiva do Inter e sofreu uma falta perigosíssima. Era a bola do Barcelona, a que deixaria o time vivo novamente. Era a única chance dele. De falta exatamente daquela forma várias vezes. Os É, rivais bem mais longe torciam aquele que Se o eu... Ronaldinho não conseguisse fazer o gol, seria o fim. Olha isso, Todos os cara. torcedores colorados Meu soltaram Deus, sua cara. inspiração em um Meu alívio Deus, cara. momentâneo. Rijkaard ainda colocou o Esquerro para tentar mais um ataque. Mas aquele time do Inter já tinha experiência nesses momentos e segurou o jogo o máximo possível. Faltava apenas 3 minutos. Mano, o Yarley foi lendário nesse jogo. O Yarley, ele virou ídolo do Inter nesse jogo aí. Ninguém acreditava. Já era, na verdade, no que mas aí estava ele acontecendo. garantiu o O lugar Inter no Hall da Fama. sentir a sensação de segurar a taça mais cobiçada de todas, dar volta ao Brasil e ser recebido por milhares e milhares de torcedores como heróis. Só que ainda havia mais um ataque pro Barcelona. Olha que foda. E novamente estava nos pés do Ronaldinho, que meteu uma bola açucarada, mas o Klemer salvou mais uma vez. No banco, os Gênio. jogadores clamavam o árbitro, pediam pelo amor de Deus. Acaba, pra pelo acabar a amor de partida. Deus, acaba. Quando o Klemer estourou a bola no tiro de meta, fim de jogo. Aí, ó. Esse foi o jogo mais heróico de time brasileiro, na minha opinião. E na opinião do Fute Neutro, pelo visto. Vamos ver se ele vai dizer isso. A vida mais insana de um time brasileiro? O fato Será é que que foi? o símbolo dessa conquista não foi o Gabiru, não foi o Yarley que deu o passe, ou até mesmo o Abel Braga. O que realmente fez a diferença foi o manifestar, o acreditar, o fazer acontecer. Todos juntos, como equipe, sem nenhum resquício de vaidade. Contra todas as chances possíveis, o Inter se tornou um colosso, um time a ser batido em solo brasileiro dali em diante. E contar aqui, ó. Eu era muito fã do Fernandão também, porque... Vou contar uma coisa. Quando eu era criança, meus pais se separaram bem quando eu era bem criança. Eu morava em Porto Alegre com a minha mãe e meu pai morava em Curitiba. Então, todas as férias que eu ia visitar o meu pai, eu pegava um voo pra Curitiba. E num desses voos eu viajei no mesmo voo da delegação do Inter. Eu e o meu tio, na época, que foi junto visitar meu pai. E aí, mano, conheci o pessoal, eu era muito tímido, né? Até hoje eu sou, na verdade. E aí eu não conversei muito, era criancinha também. E o Fernandão falou, ó, quer tirar uma foto? Daí ele se dispôs a tirar foto e tal, tirou foto comigo, conversou comigo e tal. Mano, o Fernandão era muito gente boa, cara, muito gente boa. Pena que ele foi cedo, mas foi um herói pro clube, um herói pra toda a torcida. E eu gostava muito dele, gostava demais. Então, pessoal, vamos ver se ele vai dizer mais alguma coisa nesses últimos segundos. Que foda, muito foda. Vamos Inter. Enfim, é isso aí, gurizada. Comenta aí que se vocês acham que essa foi a partida mais insana de um time brasileiro ou não. Um campeão do mundo por clubes, né? Campeão da Libertadores. Um time lendário, né? Fernandão, Yarley, Pato. Nem lembrava do Pato, eu vi agora ali, mas daí eu lembrei. O Pato já tava jogando muito, inclusive. Acho que no outro ano ele já foi pro Milan, acho, alguma coisa assim. Mano, ele era muito bom, muito bom. Rafael Sobis machucado, mas o Renteria também tava machucado, não jogou nessa partida aí, né? Mas jogou na campanha. Índio, Edinho, porra, Jorge Wagner. Mano, só cara
pica. Lemer, né? Não posso esquecer. Então, comenta aí se vocês acham que teve alguma partida de futebol de time brasileiro contra europeu que foi mais insana que essa.